Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, seja muito bem-vindo, mais uma entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o vereador Serginho Severino, do Patriota, atual presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, que vem trazer algumas novidades, trazer um pouquinho dos bastidores da política, da movimentação e também falar um pouquinho, né, Serginho, fora da política, tem alguma história legal para contar aí, né? Boa tarde. Boa tarde, Robson, boa tarde, ouvintes do Rio Mafra Mix. Prazer estar aqui novamente, podendo repassar à população mafrense o que acontece de bom na Câmara de Vereadores, o que acontece de bom no nosso município. Serginho, começando, não podia deixar de entrar nesse assunto, né? Você assumiu a presidência nesse ano e, né, até como eu escrevi na minha coluna esses dias, você herdou um problema ruim, né, ou, entre aspas, um problema bom, que é a situação da sede da Câmara. A Câmara de Vereadores hoje está num imóvel alugado, né, se mudou na presidência passada, se mudou em outubro, né, e desde que surgiu a ideia da pedra fundamental da Câmara de Vereadores na antiga prefeitura, teve muita especulação, a Câmara vai mudar para lá, de repente o presidente anterior disse que lá era inviável a reforma, o imóvel ficou fechado e agora quando você assumiu, você reativou essa ideia de que a Câmara de Vereadores vá para a antiga prefeitura. Como que está esse processo? Olha, nós estamos hoje no imóvel na Siqueira Campos, onde a gente paga aluguel. Eu particularmente sou totalmente contra se pagar aluguel. É um dinheiro que é um dinheiro perdido, um dinheiro do contribuinte que vai para o ralo sem alguma perspectiva. Estamos num espaço físico bonito, mas ele já nos é pequeno. O espaço não comporta mais servidores. Eu pretendo fazer um concurso público, existem vários cargos que precisam ser preenchidos na Câmara de Vereadores, em especial a parte da secretaria. Nós temos só uma funcionária na parte da secretaria, as outras se aposentaram, então há necessidade de se fazer concurso público para a contratação de novos servidores, em especial na parte da secretaria. E nosso imóvel hoje já não comporta mais esse pessoal. Pensando nisso, eu e a mesa diretora resolvemos reativar o projeto da revitalização, da reforma do antigo Paço Municipal, a antiga sede da Prefeitura. Início do ano, solicitamos um estudo técnico sobre a viabilidade dessa reforma, dessa reestruturação, ao qual os engenheiros nos deram um sinal positivo, dizendo que é passível de ser reformado, as paredes estão íntegras, o piso está íntegro, o que necessita é trocar o teto e fazer as adequações necessárias, digamos assim, né? É um espaço amplo, eu vejo que é passível de a gente fazer uma reforma ali e termos uma Câmara de Vereadores para 100 anos, no mínimo. Um espaço muito grande que comportaria todas as salas, comportaria um auditório muito bom, próprio para a nossa população, para o nosso povo. Então eu vejo com bons olhos essa reforma. Estamos agora na fase envidando esforços para contratar engenheiros para nos dar um projeto técnico e qualitativo qualitativo e quantitativo em relação aos valores de uma possível reforma dentro do que a gente imagina em salas, em auditório, parte de imóveis, nesse sentido. Mas o sonho deste presidente da Câmara é reformar o antigo Paço Municipal, transformando na nova sede da Câmara. Não só meu, da mesa diretora e creio que da maioria dos vereadores. Tem alguns que são contra, alguns vereadores que são contra, mas isso é normal, né? Faz parte da democracia, mas eu entendo ser viável e a grande maioria dos vereadores entende ser viável.
Foi falado até no ano passado, quando surgiu a ideia de se desistir dessa mudança, que era desesperadora a situação do prédio, que talvez o prédio não tinha mais solução. Isso não é verdade? Não, não é verdade. Eu entrei, estive várias vezes lá dentro, acompanhei os engenheiros, a estrutura é sólida. Essas estruturas antigas, um pessoal um pouquinho mais de experiência, mais uma idade um pouquinho superior, sabe do que eu falo. As paredes são muito grossas, é tijolo maciço, é uma estrutura que é para uma vida inteira. Ali é uma reforma, limpeza, troca do piso e por fim, uma readequação e a troca do telhado na totalidade, né? Isso é necessário. Teve a queda do telhado esses tempos, né? Talvez foi isso que também chamou um pouco de atenção de quem passa ali na lateral, que teve uma parte do teto que cedeu, né? Sim, a parte aqui próxima à praça cedeu de um lado ali e está chovendo dentro. Mas em que pese está chovendo dentro, se você afastasse, alguns lembram lá, era o parquet no piso. Se você tirar o parquet embaixo, a estrutura está sólida, você pode pegar uma picareta e bater ali, você não consegue acessar. A estrutura é muito boa. E não compensa agora a gente fazer algum tipo de reforma nessa parte do telhado, haja vista que a ideia é se reestruturar ela por inteiro, né? Então seria um dinheiro jogado fora nesse momento. E as coisas na esfera pública, tudo depende de licitação, são situações morosas, né? Não é como numa residência. Exemplo, na minha residência, se eu resolver contratar um pedreiro, o pedreiro contrato ele, escolhe o valor e ele começa a trabalhar amanhã ou depois da manhã. Em órgãos públicos não é assim, a gente depende de licitação e sabidamente isso é moroso, né? Serginho, falando um pouquinho da Câmara em si, do plenário em si, como que você avalia esse meio ano que você está na presidência? Os desafios são maiores, a cobrança também aumenta. E como que é conciliar tudo isso com os demais vereadores? Como que está sendo essa presidência? Eu entendo que está um caminho muito bom junto aos vereadores. A grande maioria entende a nossa linha de pensamento. Eu sempre fui prático, gosto de ver as coisas andando, cobro muito as comissões em relação aos projetos, gosto de celeridade. Se o projeto é inviável, então que seja inviável, mas que seja resolvido logo, ou sim ou não. Não gosto muito de morosidade em relação aos projetos, tenho cobrado isso, em função da Câmara de Vereadores ter mudado de localização no ano passado. Alguns projetos ficaram sem poder ser votados no ano de 2022, o que acabou trazendo um grande número de projetos no início da minha gestão. Mas estamos com a casa quase em dia e só tenho a agradecer aos vereadores que têm trabalhado de uma forma excelente, de uma forma muito satisfatória, não envidando esforços para que a gente dê celeridade nos trabalhos. Serginho, sempre é polêmico o CPI. Tem CPIs em andamento, CPIs sendo abertos. Como que está as CPIs nessa tua presidência? A primeira que ingressou inclusive ontem, né? Em relação ao contrato da Celuma. Eu sempre falo que quem não deve, não teme. Então, assino quantas CPIs, desde que não seja claramente politicagem, né? Às vezes tem algumas CPIs que são políticas, são politicagem. Aí essas efetivamente eu não assinaria, né? Mas tendo viabilidade, sendo coisas que seja de interesse público, este vereador assina. E falei ontem, eu não fui convidado para assinar, mas se tivesse sido convidado, assinaria sim. Eu acho que é de interesse público, e sendo de interesse público, a gente tem que levar para uma análise, procurar esclarecer à população o que está ocorrendo.
Tá certo, Serginho. Também ainda falando da Câmara, falando da política em si, Mafra, né, a gente acompanha aí já, vamos dizer, de 10 anos para cá, de um pouco mais talvez, a gente já viu muita polêmica, a gente já viu o antigo plenário fervendo, 3 prefeitos num dia. De lá para cá, as coisas até, digamos assim, acalmaram. Como que você vê o cenário político atual comparando com 10, 12 anos atrás? Mudou. Lá atrás você já estava na Câmara como assessor jurídico, né? Exato. Em 2013 e meados de 2014, eu fui assessor jurídico da Câmara de Vereadores, na época do presidente Verca e depois o presidente Schellbauer. Ali que surgiu o gosto maior pela política, né, de ser vereador mesmo. Eu creio que melhorou bastante, o nosso cenário municipal melhorou bastante. Eu vejo, e digo isso constantemente lá na Câmara, em 2013 a maioria dos projetos era para tapar buraco na rua tal, tapar buraco na rua tal, patrulhamento, asfalto, a maioria para tapar buraco. Hoje se fala em asfalto, hoje se pede asfalto. E Mafra está, graças ao Executivo e graças a todos os vereadores, todos que não medem esforço em buscar emendas junto aos seus parlamentares na Câmara dos Deputados, no Senado, deputado federal, deputado estadual, todos os vereadores têm envidado esforços muito grandes em trazer recursos para o nosso município, bem como o Executivo também. E a gente tem visto as melhorias. Vou citar um exemplo. Nós temos asfalto na Germano Neudorf, temos asfalto no Jardim América, no Campo da Lança, Vila Nova e por aí vai. A cidade hoje é um canteiro de obras que nos deixa muito felizes. Volto a insistir. Hoje, os pedidos para este vereador, e acho que a totalidade dos vereadores, o asfalto. Todo mundo quer asfalto na sua rua. E de uma novidade, Robson e amigos do Rio Mafra Mix, estamos com um projeto lá na Câmara, junto a um financiamento, junto ao Finisa, que, se Deus quiser, deve ser aprovado na semana que vem, que investirá 40 milhões no município de Mafra, com asfaltos no Faxinal, na Uzira Bleimaia, em várias ruas do Jardim América, não lembro de cabeça quais, inúmeras ruas de Rio Mafra serão contempladas com esse financiamento. Esse projeto está na Câmara, deve ser votado na semana que vem. Convoco até o povo, se quiser ir até a Câmara na semana que vem para acompanhar, mas algumas ruas eu lembro de cabeça, outras não lembro, mas inúmeras ruas de Rio Mafra serão contempladas. A Mateus Leike, que é uma rua que vários moradores vão lá sempre nos solicitar. Isso é um sonho antigo daqueles moradores. Então, Mafra crescendo. Mafra crescendo na gestão do atual prefeito, do qual eu tenho a grata satisfação de fazer parte. E ver o crescimento de Mafra é muito bom. Me deixa muito feliz, me deixa muito contente. Espero que daqui a 1 ano e meio, quando acabar essa gestão, possa entregar uma Mafra melhor do que recebia há 4 anos, há 2 anos e meio atrás. Falando daqui 1 ano e meio, daqui 1 ano e meio encerra, ou seja, daqui 1 ano é período eleitoral. As coisas começam a mudar, os bastidores, o clima começa a mudar faltando 1 ano para as eleições? Sim, hoje em dia a gente já vê os vereadores já correndo atrás de votos e eu mesmo, né, tenho já começado a envidar esforços nesse sentido, pensando numa reeleição. A gente tem que ser sincero, não adianta vir aqui dizer que não. A vida é uma eterna política, né? Você faz política todo dia, né? O seu dia a dia é político, né? E a gente é político por natureza, né? Então a gente corre atrás, a gente envida esforços no sentido de uma reeleição, né? Tá
Tá certo, Serginho. Uma das coisas que Mafra sempre se destacou foi esse calor político, né? Tivemos 7 candidatos a prefeito na última eleição, tivemos bastante candidatos a vereador. Essa procura, hoje a gente vê que Mafra, embora diga-se que as pessoas estão perdendo o interesse pela política, em Mafra eu acho que a política ela ainda é atrativa, né? Sim, o cenário político de Mafra sempre foi fervoroso, digamos assim, né? Desde que eu acompanho mais no dia a dia, a política sempre foi conturbado, você mesmo falou, com 3 prefeitos no mesmo dia. Isso é uma coisa histórica, que no Brasil acho que poucos municípios têm passaram por essa situação, e nós temos uma política realmente fervorosa. Próximo das eleições as coisas se acirram de uma forma que é difícil de explicar, eu não consigo explicar, mas é uma coisa gostosa de se trabalhar. Eu gosto desse período político, mas às vezes algumas pessoas passam um pouco do ponto que aí infelizmente eu não concordo. Tá certo. Serginho, saindo um pouquinho da política, quem nos assiste aqui, talvez traz uma lembrança aí de, digamos o que, 30 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos, ali nos anos 90, do Botequim Lanches. Talvez eu ativei um gatilho agora. Botequim Lanches no centro de Mafra. O que foi esse Botequim Lanches? Eu já relembrei na minha coluna, já relembrei no site o Botequim Lanches, que foi uma coisa que também marcou história em Mafra. No ano de 1990, o senhor Salim Belém construiu uma lanchonete na Praça Central, na Estilo Luz ali. E logo em seguida da construção acabamos fechando o negócio e eu comprei dele essa lanchonete, a qual eu acabei intitulando como Botequim Lanches, e fui proprietário desse estabelecimento por 10 anos. Eu lembro que naqueles moldes não existia nenhuma lanchonete em Mafra, e especialmente porque a gente toda sexta fazia música ao vivo, o que hoje parece ser tão normal nos bares em Rio Mafra. Naquela época era novidade. Então isso atraía um público maravilhoso. Inúmeras vezes eu via a rua ser fechada, porque tinha tanta gente dentro da lanchonete que já não cabia mais, iam para a rua, era uma dificuldade no trânsito. A praça, Estilo Luz mesmo, às vezes em alguns shows ficava lotada. Era uma coisa maravilhosa de se ver, uma coisa que hoje não caberia mais em espaço, digamos assim, até por as novas normas de trânsito, todos os usos e costumes mudaram bastante, né? Mas foi um tempo maravilhoso em que eu acho que a população, todo mundo que conversa comigo hoje sempre relembra de algum fato junto à lanchonete lá que nos deixa muito contente, deixa muito feliz. São boas lembranças, muito boas lembranças mesmo. De 1990 até 2000. Essa história de que tinha tanta gente que fechava a rua, não é lenda então, aconteceu. Por inúmeras vezes, algumas bandas com um certo nome, com algum renome já em Mafra e região, algumas de Curitiba também, traziam um público enorme e não comportava dentro da lanchonete, fechava a rua. E inclusive a praça também muito cheia. Era uma dificuldade nos veículos que vinham de Rio Negro passar ali, né? Tinha que passar devagar e tal, sempre contando com o auxílio da PM e tal, mas fechava mesmo, chegou a fechar inúmeras vezes, chegou a fechar. Depois a lanchonete passou para o falecido Dinarte, né, que encerrou ali. Até ela teve um final trágico, mas o Dinarte continuou ela por mais um ano, né, um ano e pouquinho. Eu não consigo lembrar quanto tempo o senhor Dinarte tocou, acho que 2 anos e pouco, mas infelizmente ocorreu um incêndio, não sei dizer o porquê, né? Mas enfim, pegou fogo e dali para frente foi o final da lanchonete, né?
Para quem não sabe, né, hoje é a loja de colchões ali. Exatamente. Na Onde entrada, né? onde é a loja de colchões. Era um pátio aberto com um quiosque no meio. E inúmeras mesas, se não me engano, 32, 33, salvo o melhor juízo, 33 mesas. E sempre lotado, lanche, cerveja, enfim. E o que era o carro-chefe, música ao vivo, né? Tenho a enorme satisfação em dizer que foi a primeira lanchonete de Rio Mafra, a colocar som ao vivo. Toda sexta-feira nós tínhamos som ao vivo. Que legal, se a gente quisesse, dava um programa só de histórias, né? Histórias inúmeras. Sim, né? Tem inúmeros fatos. Muitas vezes na rua alguém me para e me conta, conheci esses dias conversando com uma senhora. Ela disse, você não lembra de mim? Eu digo, não lembro e tal. Pois é, eu ia sempre lá na lanchonete. Lá eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido. Estamos 30 e poucos anos casados. Que é uma história muito legal, muito legal. Se conheceram lá na lanchonete, começaram a namorar, hoje estão casados, filhos, moram em Rio Negro aqui. Até ela me relatou onde morava e tal. Me relatou o nome do esposo, que depois eu lembrei quem era, conhecido da gente também. Fico feliz de ter podido participar da vida desse casal. E de lá para cá, talvez a lanchonete ajudou bastante. Clientes no escritório, hoje eleitores, sempre nesse meio popular, né? Sim, em seguida que eu vendia lanchonete ali, na época comecei a trabalhar como taxista por não consigo lembrar quantos anos, e logo em seguida ingressei no curso de Direito, do qual eu já faz 20 anos que estou formado. Esse ano fecha 20 anos de advocacia. E estou contente, estou feliz, e sempre lidando com o público, sempre gostei, sempre essa interação com o público, com as pessoas, é uma coisa que me faz bem, eu gosto disso, o contato diário com o povo, com o público, eu digo que cada dia eu aprendo mais com as pessoas. Que legal, Serginho, é uma história que rende de repente um programa número 2 aqui, só para a gente contar essas histórias do Botequim, que tem bastante história. Serginho, eu agradeço a sua presença aqui, suas palavras, né, suas histórias. A gente tem muito para tratar ainda esse ano na política, né? Muito desdobramento, mais o ano que vem todo, né? A frente, o seu trabalho não só na presidência, mas na Câmara de Vereadores, né? E eu deixo espaço para suas considerações, o que você tem mais a dizer para quem está nos acompanhando? Eu que agradeço a oportunidade, volto a insistir, fico feliz de estar como vereador numa gestão que a gente vê o desenvolvimento de Mafra. Quando se sair no ano que vem, vou estar muito contente e muito realizado por ter podido ter auxiliado a população mafrense. Desejo a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Serginho, muito obrigado pela sua presença. Qualquer momento a gente retorna em todas as nossas plataformas com mais notícias e em 24 horas em nosso site as informações de Rio Negro, Mafra e toda a região. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.